Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Vou ficar aqui mais perto, hoje o grupo é menor, assim sentimos mais essa proximidade de todos. Que belo nome tem essa igreja, Que Luz, né? Que a igreja, como já foi dito aqui, ela possa realmente ser esse reflexo da luz de Jesus. Estou muito feliz de estar com os irmãos aqui nessa manhã. Me perdoe um pouco pela voz. Estou lutando já há alguns dias com uma sinusite. E estou vendo quem vai vencer, se é eu ou ela. Mas estamos no bom caminho, tomando algum medicamento. Ok. Não sei, conheço poucos irmãos aqui. Conhecia o João, né, que tem trabalhado conosco no Obreiro Aprovado, a turma que concluiu agora este ano, e são os graduados que farão parte da formatura que teremos agora no final deste mês, e talvez algum outro irmão. Mas eu e Sandra somos missionários. Nós viemos do Brasil, saímos do Brasil em 2007, fomos à Itália, participamos de um processo de plantação de uma igreja no norte da Itália, na cidade chamada Brescia, e concluímos esse projeto em 2015. Eu sou brasileiro, nascido em São Paulo, mas tenho, posso dizer, 50% do sangue português. Meus avós paternos são de Leiria, de Milagres, avô e vó e tio mais velho, e da parte da mãe, italiano e austríaco. Então é uma mistura europeia. E nós estamos muito felizes porque o Senhor nos trouxe a este continente para transmitir a sua palavra. Deus é quem nos convoca, Deus é quem nos traz e nos leva para onde Ele quer que nós vamos anunciar a sua palavra. Concluímos o projeto na Itália, mas deixamos lá 2 filhos. Nossa família, antes de falar da nossa família, eu queria falar um pouquinho do nosso projeto. Nós temos esse projeto que chama Passa Portugal e Ajuda-nos. Se vocês forem ao YouTube, tem um canal nosso com essa frase, Passa Portugal e Ajuda-nos. O projeto que nós terminamos na Itália chamava-se Na Brecha por Brecha, e tivemos o privilégio de plantar uma igreja ali. Ficamos lá durante esses 10 anos, como eu disse, e deixamos lá os nossos 2 filhos. Nós temos 4 filhos, essa é a nossa família. Rebeca, mais velha, casada com Eric, temos 2 netinhos, o Nathan e o Joshua, moram na Irlanda do Norte. Depois temos a Carla, que é sozinha, por enquanto, mora no Brasil, se formou em Direito, é advogada e trabalha também no hospital. E depois temos os 2 mais novos, a Jéssica, casada com Graciano, que é italiano, também nos deu um netinho, Samuel, e agora estamos esperando agora uma netinha. Finalmente, depois de 3 homens, vai virar uma netinha. A Raquel chegará no final de outubro, né? É o que está planejado pelo Senhor. E o Tiago, ali está junto com a namorada, ainda não é casado, o namorado também é italiano. Então, deixamos 2 filhos na Itália, temos um na Irlanda, um no Brasil, e nós estamos aqui a servir o Senhor. Sou casado com Sandra desde 17 de outubro de 1981. Então, já tem alguns anos. Deus me deu esse presente maravilhoso, que é minha esposa, para servir ao Senhor. Como missionários, nós não temos o sustento integral. Nós somos missionários da CEPAL, mas desenvolvo a atividade secular para complementar a nossa renda. Eu já fui relojoeiro, joalheiro e afiador. Afio instrumentos para os cabeleireiros e manicures, né? Os alicates, tesouras. Talvez vocês já podem ter nos visto aí pela rua. Temos um carro e vamos aos salões para fazer a fiação. E também trabalhamos em uma imobiliária. Mas Deus tem provido tudo aquilo que nós precisamos para servi-lo e para fazer a sua obra. Temos um sonho, assim como Deus colocou esse desejo no nosso coração de trabalhar na sua obra, de evangelizar, temos o sonho da plantação de mais uma igreja também aqui na região de Lisboa. Deus está trabalhando isso no nosso coração e nós estamos tentando entender aquilo que o Senhor quer
que nós façamos. Estamos ajudando também ali no Instituto Bíblico Português, como professor, também como coordenadores do curso do Obreiro Aprovado. Estamos muito felizes por poder servir o nosso Deus e assim poder contribuir para a evangelização de pessoas que não conhecem Jesus. Nós gostamos de trabalhar com pequenos grupos, gostamos de trabalhar com o discipulado de pessoas e assim fazer com que a igreja cresça. Foi assim que desenvolvemos o projeto ali na Itália e assim que temos sonhado também aqui para Portugal. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã um texto que Deus tem falado no meu coração, que está lá em Colossenses, capítulo 3, dos versos 18 até o verso do capítulo 4, 1. O tema da mensagem é comportamento familiar na nova vida em Cristo. Eu gostaria de convidar uma irmã voluntária para fazer a leitura dos textos. Aqui é de improviso. Alguém tem boa leitura? Gostaria que viesse aqui à frente e fizesse a leitura. Assim eu economizo um pouco a minha voz. Uma voluntária, não temos? Por favor, já tem o texto aqui. De 3:18 a 4:1. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade e a vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor nos céus. Amém. Gostaria de orar mais uma vez, pedir orientação ao nosso Deus para compreendermos o texto que nós acabamos de ler. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender os ensinos que aqui estão contidos. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e nos ajude a sermos obedientes à Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Comportamento familiar na nova vida em Cristo. Eu vi pelo informativo que o pastor Rui escreveu, uma igreja com famílias que refletem Jesus. Penso que esse é o objetivo da igreja e o pensamento para este mês, pensar em uma igreja que possa refletir Jesus. Antes de nós entendermos o texto, é importante que nós entendamos o contexto em que está escrito esse texto. O apóstolo Paulo começa neste capítulo 3 a falar para os cristãos que eles devem andar de acordo com a nova maneira ou novo modo de viver. Os crentes em Cristo devem colocar seus corações nas coisas celestiais. O versículo 1 diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Portanto, qualquer coisa que nós façamos, seja na igreja, seja na família, seja no nosso trabalho, deve estar dentro deste parâmetro, pensando e tendo como prioridade as coisas de cima, as coisas do reino de Deus, as coisas do Senhor. Os crentes em Cristo devem colocar então os seus corações nessas coisas. Os crentes também devem fazer morrer as práticas pecaminosas do mundo e devem aniquilar, devem extinguir essas práticas no seu comportamento. É isso que Paulo vai falar a partir do versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a feição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria.
O cristão também, além de tirar essas coisas que não servem para o seu comportamento na nova vida em Cristo, ele deve colocar outras coisas no seu comportamento. E Paulo diz que ele deve colocar misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Então, como que deve ser o comportamento familiar na nova vida em Cristo? Deve estar sob esses parâmetros de pensar com prioridade no reino de Deus, de tirar as coisas que não servem mais no nosso comportamento e de colocar aquelas que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que deve ser o nosso comportamento como cristão. Então, de modo que na nossa vida interior em Cristo, como crentes, nós devemos então e temos alguns deveres, tanto no nosso relacionamento para com Deus, também como no nosso relacionamento com as outras pessoas. No texto que nós acabamos de ler, Paulo fala de 3 responsabilidades, eu queria chamar de 3 deveres que envolvem a nossa vida, o nosso cotidiano, dentro da família, dentro do contexto da sociedade. O primeiro dever é o relacionamento entre marido e mulher. E depois o segundo dever é o relacionamento entre os pais e os filhos. E o terceiro dever é o relacionamento entre o escravo e o proprietário, ou, trazendo para o nosso tempo, entre o empregado e o patrão, entre o patrão e o empregado. Portanto, o comportamento do cristão, ele está sobre essa base que é a nova vida em Cristo, com Cristo nos ajudando a retirar tudo aquilo que não serve mais para o nosso comportamento e a nos colocar coisas novas, que fazem parte da personalidade do próprio Cristo. E assim nós devemos nos desenvolver. Então, a primeira área do dever cristão é esse: relacionamento marido e mulher. O pastor Sabino escreve nesse informativo que os modelos de família está se alterando muito. Hoje, infelizmente, a sociedade já tem aceitado novos modos de ser família, né? Há tipos de família que a sociedade aceita, que só tem pai, ou só tem mãe, ou tem pai que faz o papel de mãe. É uma confusão. Mas o modelo, nós vamos ficar com o modelo da Bíblia, o modelo instituído por Deus. E Deus instituiu que o homem deve deixar a sua casa, a sua parentela, e deve se unir à sua mulher, e os dois formarão uma só carne, e assim está iniciada a nova célula madre, nova célula de uma família. E daí vem, então, desse relacionamento, depois vem os filhos. E Paulo, então, está a falar aos Colossenses exatamente sobre este comportamento, sobre este relacionamento familiar, o relacionamento marido e mulher. E ele diz: vós, mulheres, estejais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. No século em que vivemos, parece que usar essa palavra sujeição, para algumas mulheres na nossa sociedade, significa como se fosse diminuir. E não é isso que Paulo está a falar. Ele está falando de uma posição, como deve ser a posição dentro da família. É o mesmo que o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1. Ele diz: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então ele está a falar de comportamento, de relacionamento. Esta ordem não se limitou ao tempo de Paulo. Não é Paulo que começou este modelo de família. Esse modelo nasce no início da revelação de Deus, a sua palavra, na Bíblia. Se você vai lá no início, é uma ordem da criação. E o próprio Paulo vai citar ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 da primeira carta, e ele vai dizer: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então é questão de posicionamento. Adão tem a posição de liderança e Eva está sujeita, submissa ao seu esposo. Em segundo lugar, é uma ordem estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 11, 3, Paulo diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Jesus então explica aqui
assim como ele, dentro da economia da Trindade, ele está sujeito ao Pai, então é questão de posicionamento, não é de inferioridade, mas de posicionamento, assim a esposa também está sujeita ao marido. Submissão não significa, portanto, inferioridade. Significa simplesmente que o marido, e não a esposa, é o líder da casa. A psicologia tem encontrado diversas causas para pessoas que têm comportamentos, distúrbios de comportamento. E um deles é que em famílias em que o pai não é o líder, os filhos crescem com desajustes emocionais, porque não está dentro do modelo criado por Deus. É claro que existem limites morais para essa submissão. E apenas, como o apóstolo Paulo diz, como convém no Senhor. Isso significa que essa sujeição é dentro daqueles limites que nós listamos no início da nova vida em Cristo, em que eu tenho os padrões de Deus como prioridade na minha vida, e eu retiro as coisas ruins que o mundo coloca em nossa vida, no nosso modo de viver, e eu coloco na minha vida o novo comportamento, o novo modo de viver. Então, como convém no Senhor. Para as esposas, eu quero dizer uma palavra especial para você hoje, minha irmã. Você não é obrigada a seguir a orientação do seu esposo, se isso for contrário às ordens específicas das Escrituras. Então, se o teu esposo, que é o líder da casa, disser, você tem que matar a tua vizinha, você não vai fazer isso, porque é contra a palavra de Deus. Se o teu esposo disser, você não pode conversar com a vizinha da frente, porque ela é muito esquisita, muito estranha, eu não quero que você tenha esse relacionamento, você não vai obedecer, porque isso é contra os princípios ensinados na palavra de Deus, que nós devemos manter relacionamento com todas as pessoas e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, você só não vai ser submissa se a autoridade do seu marido for contrária aos ensinamentos das Escrituras. Por outro lado, por outra parte, Paulo então fala o dever do marido. Se o da mulher, da esposa é de estar nessa posição de sujeição, o do marido talvez é um pouco mais complicado, apesar de alguns pensarem o contrário. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Os maridos têm a responsabilidade de amar as suas esposas, mas não é um amor comum. É um amor como Cristo amou a sua igreja. E o que foi que Cristo fez pela sua igreja? Deu a sua própria vida por ela. O amor do marido deve ser tal, de uma imensidão tal, que se for necessário, ele dê a vida pela sua própria esposa. Por isso que eu disse que a missão do marido é muito mais difícil do que da esposa, porque Paulo não diz que a sujeição da esposa deve ser ao ponto de entregar a vida, mas do marido sim, ao ponto de fazer como Cristo fez pela igreja. Efésios 5, 28 e 29, Paulo diz aos Efésios, assim devem os maridos amar as suas mulheres, suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Assim como o Senhor nutre e supre a sua igreja, o marido deve nutrir e suprir a sua esposa. Maridos devem exercer uma orientação amorosa e não um domínio ditatorial, um domínio absoluto. Sim, uma orientação amorosa. Eles devem ser o líder, mas o líder que está pronto para servir. Tomar autoridade absoluta só tornará a esposa mais amarga, não tornando mais amável. A palavra que nós lemos no texto de Paulo, de irritar, significa não tratar com amargura. Não deve ser chato com a esposa. Não deve ser amargo com a esposa. Não deve ser irritante com a esposa.
Nós lideramos durante quase 8 anos um encontro de casais lá no Brasil. E uma vez eu ouvi uma história. O casal tinha acabado de se casar. E o marido quis ensinar a autoridade à esposa. Então eles entraram na carruagem e estão indo para a sua casa, a sua lua de mel. Mas aquela carruagem era conduzida por 2 animais e um deles tropeçou e começou a engasgar. E o marido, um pouco irritado, ele disse: "Dou-lhe uma." E o cavalo continua ali, não saiu do lugar. "Dou-lhe 2." O cavalo não se mexeu, porque ele tinha machucado a perna. Quando ele falou "dou 3", ele disparou uma pistola e abateu aquele animal. Passaram-se alguns dias, ele já estava na casa, tinha acabado a lua de mel, e foi um amigo a visitá-los. Quando entrou na casa, ele disse: "Esposa, traz aqui uma bebidinha para servir o nosso amigo." Ela responde lá: "Eu estou ocupada." Ele disse: "Dou-lhe uma." Aí passou mais um pouquinho: "Esposa, traz logo, nós estamos com sede." Ela: "Estou ocupada ainda." "Dou-lhe 2." Não precisa dizer que ela foi rapidinho e trouxe pela 3ª vez, trouxe a bebida. Mas não é esse o tipo de autoridade que a Bíblia nos ensina. Isso é apenas uma ilustração para perceber que autoritarismo não convém dentro do relacionamento marido e mulher. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Pedro está escrevendo lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7. "Dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações." Você sabe o que a tua esposa necessita, o que ela precisa, quais as dores que ela tem, o que ela tem de dificuldade. Eu já sei que quando eu sento no meu sofá para assistir um futebol que eu gosto, ou alguma outra coisa, e minha esposa senta lá e coloca o pezinho perto, eu já sei que ela está precisando de uma massagem no pé, né? E ela tem algumas dorezinhas no pé, e ali é o momento que ela relaxa um pouco. Mas como nós conhecemos uns aos outros? Dialogando, conversando. E Paulo diz que então eu não devo tratar com amargura, eu não devo irritar, eu devo conhecer, eu devo demonstrar amor, eu devo aproveitar esse relacionamento para crescer esta amizade. Na tradução da área, a revista e atualizada, esse texto diz assim: "Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de Deus, para que não se interrompam as vossas orações." Perceberam o alerta do apóstolo Pedro? As orações dos maridos são interrompidas quando nós não tratamos bem as nossas mulheres, as nossas esposas. Então, maridos, um conselho: tratem bem as vossas mulheres, demonstrem amor, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Relacionamento marido e mulher é a primeira área do dever cristão. Eu devo me relacionar dentro dos padrões e dos parâmetros que Deus estabeleceu. Mas, como essa família foi formada em Deus, ela vai reproduzir, vai gerar frutos. E esses frutos são os filhos. Eles são herança do Senhor, segundo o salmista nos diz. Então, a segunda área do dever cristão é, então, o relacionamento pais e filhos. E Paulo começa a falar aos filhos: "Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor." A desobediência aos pais é descrita no Antigo Testamento como uma rebelião contra Deus e foi severamente punida. Lá em Êxodo capítulo 21, verso 17, diz: "Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto." Levíticos 29 diz: "Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe.
o seu sangue será sobre ele. Jesus deu o exemplo de como deve ser o relacionamento entre os filhos para com os pais. E Jesus, enquanto menino, enquanto adolescente, enquanto rapaz, foi sujeito aos seus pais, foi obediente aos seus pais. Lucas descreve isso, diz que desceu com eles e foi a Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Jesus nos deu o modelo de como nós, filhos, devemos nos relacionar com os nossos pais. A obediência dos filhos aos pais deve ser feita, assim como no relacionamento marido e mulher, no Senhor. Eu devo obedecer aos meus pais no Senhor. Efésios 6:1, Paulo diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O livro de Provérbios, nós encontramos muitos textos que falam deste relacionamento dos filhos para com os pais. Alguns exemplos, por exemplo, 1:8, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. 13:1, o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. 15:5, o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que deu a luz. E temos muitos outros versículos que falam deste relacionamento que deve existir entre os filhos para com os pais de obediência aos pais. Hoje nós temos alguns meios de comunicação, como a televisão, internet e tantos outros, e muitos filmes, muitos ensinamentos têm sido passados de forma errônea, de que os filhos não precisam obedecer assim tanto os pais. E alguns desses conceitos são passados de forma que gera uma certa rebelião dos filhos para com os pais. Mas nós, como servos de Deus, devemos ensinar aos nossos filhos, desde pequenos, que eles devem ser obedientes no Senhor. Da outra parte, nós como pais para com os nossos filhos, Paulo diz: vós pais não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Os pais não devem irritar os filhos com excesso de agitação e constantes perguntas irracionais. Efésios 6:4, Paulo diz: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Portanto, um elogio feito quando o filho faz algo de bom é importante para a formação da sua personalidade. Os pais não devem estar constantemente só criticando aquilo que o filho faz, só chamando atenção pelos erros que ele comete, mas deve ser instruído também através do elogio, através da observação de coisas positivas que os filhos fazem. É claro que eles estão em formação e muitas vezes eles vão errar, mas eles precisam de nós como pais para que eles possam se fortalecer e formarem dentro desse padrão que Deus espera. Nós tivemos o privilégio de criar 4 filhos, 3 meninas e 1 menino. E é claro que não fomos pais perfeitos, cometemos muitas falhas. Algumas vezes nós tivemos que pedir perdão aos nossos filhos. Não é errado o pai pedir perdão, ao contrário, é necessário. Quando nós errarmos, devemos pedir perdão aos nossos filhos. E hoje, graças a Deus, temos 4 filhos com personalidades equilibradas. E temos a alegria de, quando nos reunimos em família, aquela foto que vocês viram no início, é a última reunião que nós tivemos em família. Estamos planejando agora uma para outubro, quando nascerá a Raquel, e nós estamos planejando de nos encontrarmos todos. Aqui vem do Brasil, vem da Irlanda, e vamos todos para a Itália para nos encontrarmos lá e ver a nossa pequena que chegará, que Deus está a trazer. Mas temos essa dificuldade de nos reunir, porque estamos espalhados, estamos cada um para um lado, mas somos uma família no Senhor. Então, Paulo diz que nós devemos criar na doutrina e na admoestação do Senhor. O resultado não compete a nós, não somos nós que vamos decidir o futuro dos nossos filhos, mas nós devemos ensiná-los no Senhor. Se eles vão seguir o Senhor ou não, não é responsabilidade nossa, mas é responsabilidade nossa ensiná-los no Senhor.
transmitir esses conceitos, transmitir que Deus nos amou ao ponto de dar o seu Filho por nós, de se entregar na cruz por causa dos nossos pecados. Nossos filhos precisam ouvir de nós. Não é só a igreja que deve ensinar esses conceitos aos nossos filhos. É principalmente nós, como pais cristãos, devemos fazê-lo. Então o elogio é importante, a admoestação é importante. E as crianças têm que suportar a correção de seus pais, porque o Senhor as colocou na nossa família para que nós as ensinássemos. Os pais devem corrigir com amor. Esse é o método infalível de Deus. Relacionamento, pais e filhos, dentro dos parâmetros da palavra de Deus. E a terceira e última parte desse texto fala de uma outra parte, que é o relacionamento patrão e empregado. Ou, no tempo de Paulo, entre escravo e proprietário. Versículo 22 diz: Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. É muito interessante que Deus estabeleceu esses parâmetros. Temos o casal, que dá início à família, depois reproduzem e têm os filhos, mas para que essa família seja sustentada, é necessário um trabalho. E nesse trabalho, nós podemos ser patrão ou empregado, não importa de que lado nós estejamos. Mas Deus é quem provê o sustento a cada um de nós. Deus é quem provê os recursos para que a família possa sobreviver. Então, Paulo agora fala de como deve ser o relacionamento desses elementos da família dentro da sociedade, nesse contexto de trabalho. E a obediência dos servos, a obediência do empregado, deve ser feita no Senhor. Você não deve trabalhar rápido e fazer bem feito só quando o patrão está a te observar. Não, você deve saber que está a fazer no Senhor. E se é no Senhor, o Senhor observa a cada instante da nossa vida. Então, qualquer coisa que eu for fazer, eu devo fazer o meu melhor. Eu, quando vou visitar os salões de cabeleireiro e vou propor o meu trabalho de afiação para as manicures e cabeleireiras, eu procuro fazer o meu melhor. E se algumas delas reclamam, dizem, não ficou bem do meu jeito, eu pergunto, qual é o jeito que você gosta? Então, eu vou procurar servir do jeito que ela quer. Porque às vezes tem cada um tem um modo de trabalhar. Às vezes ela quer trabalhar com a ponta do alicate mais fina, outro quer trabalhar sem a ponta do alicate. Cada manicure tem o seu jeito de trabalhar. E eu tenho que me adequar, porque eu estou oferecendo um serviço que vai deixar o instrumento dela para ela poder, depois, perfeito, para ela poder trabalhar. Eu devo fazer o meu melhor. E se eu não me esforçar para isso, eu não vou atingir o resultado que eu preciso. Assim, dentro desse relacionamento empregado e patrão, nós devemos fazer o nosso melhor. Se o patrão está olhando ou não. E assim nós devemos nos relacionar nessa simplicidade de coração. Trabalhar com a consciência do caráter e da presença de Deus naquele momento ali. E assim eu vou fazer aquilo que agrada não somente o meu patrão, mas agrada também a Deus. E verso 23, Paulo diz: E tudo quando fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Novamente, Paulo vai frisando várias vezes que em todas as fases desses relacionamentos, desses deveres, nós como cristãos, devem ser feitos no Senhor. Não existe uma outra hipótese, não existe uma outra possibilidade para nós como cristãos. Tudo que nós façamos deve ser feito no Senhor. De fato, qualquer coisa que os servos façam, devem fazê-lo no Senhor, de bom ânimo, com todo o coração, verdadeiramente sincero no seu interior. A escravidão era certamente indesejável na época de Paulo, mas Paulo não está aqui a discutir o tema escravidão. Ele está simplesmente a falar sobre como deve ser o comportamento desses escravos diante dos seus proprietários. Mas no verso 24 ele vai dizer: Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, da outra parte, não somente do empregado para com o patrão, mas do patrão também para com o empregado, deve haver este servir no Senhor. Deve haver este respeito. É Cristo o Senhor daquele empregado também. Então, o patrão deve saber que ele deve servir
aquele funcionário de forma leal, de forma honesta. E tem muitos patrões que não são honestos com seus empregados na hora de pagar, na hora de oferecer o serviço, na hora de contar as horas trabalhadas. Então, deve ser honesto no Senhor. Depois de tudo, o pagamento final será a recompensa que vem do Senhor. Em 2 Coríntios 5,10, Paulo diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. E o versículo 1 do capítulo 4, do texto que nós lemos, completa este parágrafo e diz: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo também que tendes um Senhor nos céus. Portanto, o relacionamento dos patrões, dos proprietários de uma empresa deve ser de respeito. Se você é proprietário de uma empresa, você deve fornecer as condições necessárias para que os seus funcionários possam realizar as tarefas, os trabalhos que devem ser realizados. Deve fornecer. Se ali é preciso usar luvas, usar equipamentos de segurança, você deve comprar esses equipamentos e oferecer aos seus funcionários. Se os seus funcionários vão trabalhar o dia inteiro, então eles precisam fazer uma pausa para o seu almoço, eles precisam recuperar as suas forças. Você não pode colocar lá que ele tirou esse tempo de pausa, mas você não deu essa pausa para ele. Isso é roubo, isso é errado, isso é antibíblico, ante os ensinamentos da palavra de Deus. Então os patrões tinham de prover aos seus empregados o que é justo, honesto, e é proporcional à necessidade que eles tinham. Se os empregadores de hoje manifestassem esse tipo de cuidado compassivo com os seus funcionários, seus empregados, certamente a motivação para trabalhar seria muito melhor dos seus funcionários. Eu vi uma reportagem alguns anos atrás de uma empresa que se preocupava com a qualidade de satisfação dos seus funcionários. Então ela oferecia prêmios, ela preparava os seus funcionários, ela tem um personal training para ajudar, como era uma fábrica, ajudar aqueles funcionários em intervalos durante o dia a fazerem alguns exercícios para evitar aquela doença chamada LER, né? Esforço repetitivo, que tem causado tantos problemas aos funcionários. Então, aquela empresa tinha essa preocupação com o bem-estar dos seus funcionários. E sabe qual é o resultado? Aquela empresa passou a ter um lucro maior do que a das suas concorrentes, porque os funcionários iam trabalhar satisfeitos. Isso é muito raro hoje em dia. São poucas empresas que pensam nisso. A maioria das empresas pensam em explorar o funcionário. Basta nós ligarmos a televisão e vermos aí várias áreas da sociedade contestando os seus patrões por causa das condições de trabalho. Porque pagam baixo salário, ou porque dão condições desfavoráveis, ou por N circunstâncias. Porque os patrões não estão sendo justos no Senhor. Às vezes até o próprio governo, que tem os empregados e não cumpre algumas das suas necessidades. Por isso, os patrões devem exercer a sua autoridade dentro desse padrão, no Senhor. Assim nós completamos aquilo que Paulo chama de os deveres dentro da família cristã. Dentro daquilo que nós podemos nos relacionar dentro da nossa família e dentro da sociedade. Para sermos uma igreja que reflete Cristo dentro da sociedade, precisamos nos relacionarmos ao interno da nossa família, exatamente segundo os padrões de Deus. O que nós podemos aplicar para a nossa vida hoje desse relacionamento? A conduta do casal deve ser vivida no Senhor. Qualquer coisa que nós façamos dentro do nosso relacionamento conjugal deve ser feita no Senhor. Deve ser feito de forma incondicional. Nós aprendemos que essa comunhão do casal deve ser vivida no Senhor. Tanto a submissão da esposa quanto o amor do marido pela esposa deve ser vivido no Senhor. Do relacionamento dos pais e filhos, nós aprendemos que os pais devem ensinar seus filhos, mas sem irritá-los e sem desencorajá-los. E os filhos devem obedecer os pais da mesma maneira. Do relacionamento entre patrão e empregado, nós percebemos que os empregados devem obedecer aos seus patrões, tanto quanto ao Senhor.
Então não é somente quando o patrão está lá, mas estabelecendo porque ele é servo de Jesus Cristo. E, por outro lado, os patrões devem fornecer os meios necessários e motivar os seus funcionários a viverem dentro deste padrão. Eu gostaria de concluir com 3 perguntas. Que área dos meus relacionamentos pessoais eu devo melhorar hoje? Será que no meu relacionamento com minha esposa ela tem algumas críticas em relação ao meu comportamento e eu preciso melhorar? Se você tem dúvida, pergunte a ela. Se você tem dúvida sobre o seu marido, pergunte a ele. É uma das formas de nós encontrarmos as dificuldades e resolver. Às vezes nós fazemos coisas que nós não percebemos que irrita o nosso cônjuge. É preciso que nós dialoguemos e perguntemos. O Tim LaHaye escreve um livro sobre esse comportamento, relacionamento marido e esposa, e ele diz que ele tinha um hábito, né? Que quando ele chegava em casa, chegava cansado, ele tirava a sua meia e ele jogava num canto da sala. Todo dia ele fazia isso. E ele achava que estava fazendo bem, porque ele jogava no canto da sala. E todo dia a sua esposa tinha que ir lá pegar aquelas meias sujas e levar e colocar no cesto de roupas sujas. Aí um dia ela não suportou e chegou e disse: olha, sabe uma coisa? Você vive ensinando aí na igreja, você vive ensinando as pessoas a se relacionarem, mas você faz uma coisa que me irrita muito. O que é, minha esposa? O que te irrita? Todo dia você joga meia suja no canto da sala. Aí disse: ops, estou a falhar. Então, a partir daquele dia, ele não deixou mais as suas meias sujas no canto da sala. Às vezes são pequenas coisas que nós fazemos. Eu tenho um amigo no Brasil, que ele é pastor também, e ele é muito metódico. Sabe a pasta de dente? Tem gente que aperta ela em cima e fica tudo embaixo. E quando o outro vai usar a pasta de dente, ele tem que fazer aquele esforço, jogar toda a pasta para cima para depois sair. E ele fazia isso naturalmente, e isso irritava a esposa. Até que um dia ela disse, ele falou: olha, você deixa sempre a pasta para baixo, isso aí me irrita. Aí ele falou, a partir de agora, ele puxa a pasta para cima antes dele sair da casa de banho. São pequenas coisas, não sabemos como o nosso comportamento está refletindo no outro. São pequenos detalhes que às vezes nós podemos fazer, que não vai nos custar nada, mas vai ajudar no nosso relacionamento. Então, que área dos meus relacionamentos pessoais eu devo melhorar hoje? Será que é no meu relacionamento com os filhos? Será que eu não estou conseguindo pedir perdão ao filho? Eu não estou conseguindo elogiar o meu filho, a minha filha? Então devemos perguntar se temos alguma dúvida. Os meus relacionamentos pessoais agradam ao meu Deus e Senhor? Isso já é uma reflexão íntima. Será que nos meus relacionamentos pessoais, de mim para com a minha esposa, de mim para com os meus filhos, de mim para com as pessoas que eu lido na sociedade, agradam ao meu Deus? Ou tem alguma coisinha aí que eu preciso melhorar? E por fim, os meus relacionamentos pessoais testificam que eu tenho uma nova vida em Cristo? Aqui é um pouco mais complicado, porque às vezes as pessoas dizem, eu sou cristão, mas as suas ações dizem, eu não sou cristão. Temos que ter muito cuidado com isso. O que nós falamos, o que nós fazemos, reflete aquilo que nós somos. Então temos que analisar as nossas ações e ver se nos nossos relacionamentos tem alguma coisa que eu não estou agindo como filho de Deus. Que Deus nos ajude a viver dentro deste relacionamento que Ele espera de nós. Um comportamento familiar na nova vida em Cristo, dentro dos padrões estabelecidos pelo nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana na sua graça. Amém.